Muito boa tarde! Estamos entrando no ar com mais um programa, Momento do Turismo no Vale, programa de número 110, 110º programa. Estamos hoje aqui em Arroio do Meio, no coração da cidade, na Praça Flores da Cunha, e temos esse cenário maravilhoso que vai nos acompanhar ao longo desse nosso programa. Quem são as nossas convidadas de hoje? É Sônia Maria Tché, da Transportes Irmãos Tché, a Daniele Lucini, ela que é a secretária da empresa, e Madiane Meneghini, da Meneghini Viagens e Turismo. E eu quero compartilhar com os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, que hoje nós temos nesse nosso cenário algo tão interessante para mostrar, que tem feito aí tanta história aqui no município de Arroio do Meio e que tem gerou tanta expectativa, inclusive nossa aqui, para que a gente pudesse fazer esse programa de hoje, que é esse ônibus maravilhoso, né? Esse ônibus leito da empresa Irmãos Tché, que chegou aqui à cidade, que já está com toda uma agenda lotada e que a gente teve que entrar também nessa agenda aí para fazer o programa de hoje e poder mostrar também essa nova aquisição, né, esse novo empreendimento, desse empreendimento aí que é dos Irmãos Tché. Lembramos que esse programa tem o apoio da Anne Decor House, localizada na RS 130, no quilômetro 75, na Barra do Forqueta, no telefone de contato 995-737855. Girando Sol, cuidamos de cada cantinho da casa. Empresa de Transportes Irmãos Tché, há 50 anos em Arroio do Meio. Escolha o destino e nós levamos você. Telefone de contato 998-668131. É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próxima. Sicredi, gente que coopera, gente que cresce. Um abraço aí para o Jair e para o Fábio, que também sempre fazem todo esse trabalho de divulgação do Sicredi. O roteiro turístico entre vales e arroios do município de Arroio do Meio. Venha conhecer o Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Para horários de atendimento e demais informações, consulte as redes sociais dos empreendimentos participantes. Então, dessa forma que a gente inicia esse programa, vamos ficar juntos até às 13 horas. Quem nos acompanha pelas ondas da rádio, quem está no YouTube e no Facebook, vai nos acompanhar, então, com o tema de hoje, Turismo e Logística. História do empreendedorismo das mulheres em Arroio do Meio. Já estamos no mês de abril, e isso não é mentira, né? Hoje, dia 1º de abril, né? Que é considerado aí, né, eles falam muito que é o dia da mentira, mas nós aqui estamos de verdade, estamos trazendo essa proposta, né, do turismo de Arroio do Meio, das mulheres, do empreendedorismo, nessa área, então, do turismo e da logística. Agradeço também ao Alain, que está aí na parte técnica, nos dando o apoio, nos dando este suporte. Iniciamos, então, o programa com a saudação inicial aqui da nossa convidada, vamos dizer assim, da nossa anfitriã de hoje, né, por favor, Sônia. Boa tarde, amigos, ouvintes. Eu me chamo Sônia Maria Tché, sou sócia administrativa da Transportes Irmãos Tché. Obrigada, Sônia, por estar aqui com a gente, compartilhar desse espaço, desse tempo, desse conhecimento e, gente, dessa simpatia, né? Eu que agradeço muito. A dona Sônia é muito, muito acolhedora, muito simpática, muito prestativa, né? Muito colaborativa, e a gente percebe esse brilho no olhar dela, né? E o quanto ela ama realmente tudo o que ela faz. Seguimos contigo, pode ser, Madiane? Boa tarde, amigos, ouvintes da rádio. Eu me chamo Madiane, faço parte da equipe da Meneghini Viagens, tá? Da agência, e estou muito agradecida pelo convite de participar do programa, Marlise. Madiane, a gente que agradece. Temos muitas histórias para contar
E aí eu já quero deixar essa perguntinha aí no ar, né? Em que momento elas vão contar como elas se conheceram, como elas iniciaram a parceria? Porque eu soube aqui, inclusive fora do ar, a gente vinha conversando bastante, que tem muita história para contar, né? Tem muita sintonia, tem muita parceria, né? E tem muito amor pelo turismo rodando, né? Vamos dizer, vamos usar esse termo aí, né? Circulando nas veias aí dessas jovens empreendedoras mulheres. Seguimos contigo, Daniele, por favor. Boa tarde, amigos e ouvintes da rádio. Eu me chamo Daniele e sou a secretária da Transportes. O primeiro contato, acredito que muitas vezes, quando querem marcar uma viagem ou, enfim, qualquer coisa que seja relacionado ao escritório da empresa. Seja muito bem-vinda também dessa forma aqui ao nosso programa. Nós estamos aqui ao ar livre, né? Estamos muito bem acomodadas aqui nessa belíssima praça, com esse cenário maravilhoso. Então, eu quero compartilhar isso também com os nossos ouvintes. Vocês vão poder visualizar ao fundo aqui a Igreja Matriz, né? Aqui de Arroio do Meio, o ônibus também, que está aqui também muito próximo. Não sei se a câmera vai poder mostrar todo ele, porque ele é um ônibus muito grande, né? Tem uma altura também, ele vai estar aqui nos acompanhando. Vamos ter aqui a cidade, né, circulando, acontecendo, né? Então, só para a gente compartilhar isso com quem nos acompanha. Então, muitas surpresas também podem acontecer aqui ao longo do nosso programa. Mas, Sônia, eu quero começar contigo. Sim. Né? Compartilhe um pouco conosco a história dessa empresa, né? Que, pelo que a gente já falava antes, tem 50 anos ou mais de 50 anos. Então, por favor, compartilhe com a gente um pouco dessa história. Com muito prazer. Eu tinha 11 anos de idade e a gente veio de Putinga. Putinga, na época, era distrito de Encantado. E nós viemos para Arroio do Meio justamente em função do Ardomé. Lembra do Ardomé? Meu pai trabalhava no frigorífico em Putinga e deu problemas, sei lá que tipo de problema no frigorífico. Procuramos outros rumos. Então ele pegou a filharada, 7 filhos, esposa, e viemos a Arroio do Meio. E como começou a empresa? Nós tínhamos, na época, uma caminhonete, cabine dupla, vermelha, que foi reformada pelo meu irmão Neri. Não, gente, a Sônia, não, só para você ter uma ideia, ela lembra de todos os detalhes, né? Olha que riqueza, né, de história, de memória. E também, assim, Sônia, eu queria compartilhar, porque certamente saiu aí o badalado sino da igreja, né? Então, como a gente está tão perto, né, não, né? Também isso também faz parte aí do nosso cenário. Sim. E na época, então, nós tínhamos essa caminhonete e viemos morar do lado da rodoviária. Tinha uma casa antiga aqui, que foi demolida, uma pena terem demolido aquela casa, era maravilhosa. E morávamos aí do lado da rodoviária. E aquela atração daquela rodoviária com tantas pessoas falando alemão, porque nós somos de origem italiana, gente, uma coisa maravilhosa. Parávamos todas ali na área, escoradas, ouvindo as pessoas falando alemão na rodoviária. E tinha um ônibus, que na época era um ônibus, mas agora seria um ônibus muito antigo, imagina, né? E meu pai fez negócio, trocou essa caminhonete por esse ônibus, que ia, se não me engano, Travesseiro, Pouso Novo. Eu não me lembro na época que trajeto esse ônibus fazia, e foi assim que começou. Sabe, nós adquirimos esse ônibus e, claro, outros empreendimentos. A família, meu pai era muito... criava máquinas, então também nós tínhamos uma estofaria, colchões, enfim, sofás, e meus irmãos faziam consórcio de sofá-cama. Lembra? Pensa numa coisa. Isso há 50, quase 50 anos. Quase 50 anos atrás. Eles viajavam, principalmente o Juraci, viajava para Soledade, nós tínhamos muitos parentes em Soledade também, e fazia consórcio para adquirir um sofá-cama, gente. Pensa que época, uma época assim maravilhosa, e era aqueles 7 irmãos. E eu vim de uma família, na verdade, de 8 irmãos. O primeiro faleceu. Naquela época era muito comum o primeiro filho
falecer, né? E depois veio mais 7, eu sou a última. E a minha lembrança é de que meus irmãos nem eram meus irmãos, eram meus pais. De tão mimada e bem tratada que eu era, porque eu era a caçulinha. O Adailton, com 11 anos, foi para o internato em Lajeado. Na época também se costumava encaminhar os filhos para o internato, porque não tinha como, né? E o Adailton era a promessa do meu pai. Esse aqui vai, eu acho que vai dar alguma coisa, né? Os outros eram mais trabalhadores, mas ele viu no Adailton, assim, um futuro mais promissor. E foi, e realmente, ele fez. E quando ele estava nesse internato, para te ver o amor que eles tinham pela caçulinha, né? Aquele bebê que nasceu, ele levou a minha foto. E hoje em dia, pessoas que faziam eram colegas dele nesse internato, lembram que ele pegava aquela foto e mostrava que era a irmãzinha dele que tinha nascido. Que nasceu a irmã e ele foi para o internato, não teve esse convívio. Então, por isso que eu tenho essa ligação tão grande. Não, e é muito forte essa história, né? Muito, muito. Nós temos histórias maravilhosas. Imagina, uma família de 7 filhos. E nós temos essas fotos aqui, né? Não sei, Sônia, se você pode nos detalhar um pouco dessa imagem? Hermínio Pedro Tché e Adelina Maria Roveda, meus pais, ambos de Putinga, famílias muito grandes. Os irmãos do meu pai vieram para Encantado, eram também empreendedores e políticos. O meu pai era político, ele representava o distrito de Putinga como vereador em Encantado. E essa veia política o Adailton adquiriu. Eu também sou um pouquinho política também, tenho um pouquinho no sangue. E ele adquiriu isso e também participou muito da comunidade na área política também. Aqui em Arroio do Meio, o Adailton também. E aí a segunda foto que a gente tem aqui, ela é da foto dos irmãos, né? São os irmãos, Então, por favor, consegue nos apresentá-los? Nós temos o Neri, que é o mais velho, na ponta. É eu do lado dele. Do outro lado, a minha irmã mais velha, que ainda vive em Soledade. Ao lado dela, a Miriam. Depois a Glaia, já falecida. A Miriam professora, né? A Miriam, professora aposentada também. Nossa, pelo menos minha prof, ela foi, né? Ali no Bom Jesus. Professora aposentada. Depois o Juraci e o Adailton, também falecido. Então nós temos, dessa turminha, já 2 partiram. Não, e assim, Sônia, eu acho que é importante a gente registrar essa história, porque a gente está falando de mais de 50 anos de história, de tradição e com o mesmo propósito, né? Então, eu acho que isso é importante. Quando você fala dessa história, a gente fala de empreendedorismo, né? E do quanto também é importante as famílias, elas conseguirem fazer eu falo de sucessão familiar, né? Porque quando seus pais vieram aqui para Arroio do Meio e começaram essa ideia, esse negócio, esse empreendimento, também eles já tinham essa expectativa, né? De que essa empresa teria certamente vida longa e teria muitos e bons e belos resultados. Eu acho que justamente morando ali do lado da rodoviária, não sei se meu pai já tinha essa ideia, mas de repente ele viu ali uma ideia, puxa vida, né? Quem sabe? Partir dali, né, para algo melhor, né? E na empresa, por exemplo, o Adailton era a cabeça, o administrativo, né? O administrador, aquele que pensava, aquele que tinha as ideias. O Juraci era um motorista, nós tínhamos um caminhão, ele fazia viagens para São Paulo e Rio de Janeiro, na época. Ele viajava muito, ele transportava produtos para São Paulo e Rio de Janeiro. Ele vinha sempre com novidades, muitas novidades. Não me esqueço que ele trouxe uma eletrola, um móvel, uma coisa maravilhosa. Ele ainda tem esse móvel na casa dele. Quem sabe a gente vai poder mostrar isso, né? Ele trazia novidades. Imagina, São Paulo e Rio de Janeiro, para nós era tão distante. Quase inatingível, né? Presentes para mim ele trazia. Imagina morando em Putinga. Para mim, uma viagem enorme era viajar para Encantado, para visitar meus tios. E eu me lembro que ficava muito mal na viagem, muito mal. Então era uma viagem assim meio dolorosa para mim, mas chegando em Encantado era uma novidade, me deu uma
novidade, gente. As minhas tias faziam aqueles cafés com patê. Patê é uma coisa que a gente não conhecia em Putinga. Pão d'água, sabe o pão d'água? A gente não conhecia. Mandava vir de Encantado, o ônibus trazia aqueles sacos de pães e distribuía para as pessoas que compravam, né? Porque era novidade. A gente conhecia o pão caseiro. Mas esse pão da água, pão de padaria que a gente falava, era uma novidade incrível. Era muito chique, né? E quando Nossa. chegava o ônibus em Putinga, era uma loucura. Eu própria ia e às vezes pegava a carona do ônibus da rodoviária até a garagem. E a gente sentava na poltrona, assim, na janela. Gente, uma sensação incrível. Eu tenho essas lembranças em mim, eu sinto isso, sabe? De pegar essa carona do ônibus da rodoviária até o ponto que ele estacionava lá em Putinga. Olha aí. E ele trazia as encomendas, inclusive o pão. E trazia provavelmente as cartas também que vinham do correio na cidade, que eram distribuídas, tudo, né? o ônibus trazia tudo. Então a hora da chegada do ônibus era um fato. Era um evento na Era cidade, um né? evento na Gerava cidade. toda essa expectativa. Principalmente a criançada. E quando vinham os caminhões de banana? Bah, isso era demais. A banana até a banana meio verde, a gente amassava ela um pouquinho. Isso o Adailton sempre contava, que ele amassava a banana para ela amadurecer mais. poder comer a banana. Esse caminhão de banana também era histórico em Putinga. Essas histórias são fantásticas, assim, que a gente não existia boneca. A gente brincava com o quê? Com o milho, com a espiga de milho, com os cabelos e fazia. Gente, é uma sensação que hoje em dia as crianças não têm. Essa sensação eles não têm. De pegar aquela espiga com aquele cabelo, imaginar aquilo uma boneca, gente. É fantástico. Dona Sônia, a senhora tem que escrever essa história. Vamos desafiá-la, Madiane e Daniele. Vamos desafiá-la para escrever essa história, seja num livro, num documentário, sei lá, tudo que a gente consegue imaginar, porque isso conta a história não só de uma empresa, de uma família, mas a história de uma geração, né, Dona Sônia? E a gente está falando aí de uma empresa, né, que tem toda essa história e que tem a vitalidade, né, dessas pessoas que fazem parte. E hoje vocês aí fazendo, né, vocês mulheres, né, a Dona Sônia assumindo então uma parte da gestão dessa empresa, isso é fantástico. Sim. E tem outra parte, o Oneri, na época também eles costumavam mandar os filhos para a cidade maior para poder estudar. O Oneri, então, foi para Encantado. E na época era assim, simplesmente mandava para os parentes. Lá ficava a criança, nada de pagar despesa, não, era parente, pagava tudo. E o Oneri era muito, muito malandro. Ele era uma criança... Olha, ele está te ouvindo, hein? Ele era uma criança muito sapeca. Ele fez e aconteceu em Encantado. Tanto que Encantado, o apelido dele até hoje é Chita. É o Chita. O Chita todo mundo conhece. O Chita, meu Deus, o Chita tá igual. E batendo martelo ainda. Com 89 anos, em junho ele faz 90 anos. Olha aí. Ele batendo martelo ainda, é a vida dele, né? A falecida esposa dele, a Enessi, dizia que o Neri vivia na oficina, ele vive na oficina. Ela levava o lanche para ele na oficina, levava a salada de fruta para ele na oficina à tarde. Chamava para vir almoçar, para vir à noite, porque ele vivia, era a vida dele foi. Ele sempre foi mecânico e começou com os meus tios, tinha a Ford, Encantado, a Ford, uma empresa muito grande, e ele começou ali a aprender esse ofício. E ele, se tu desse um carro, ele construiu um carro. Tanto que ele foi a Corvo para fazer aquela reforma naquela caminhonete que nós tínhamos. E quando chegou essa caminhonete pronta em Putinga, uma tardinha, chegava ele e nós tínhamos uma casa que tinha uma área grande em Putinga, toda a família esperando aquela caminhonete, brilhando vermelhinha, estacionando. E a gente gritava, meu Deus, eu me lembro que me tiraram de lá e botaram para dentro de casa porque eu gritava muito. Imagina, é muito, para que tanta gritaria? Vamos, sai, né? Olha, impressionante.
fatos históricos. Não, e a gente, não sei, a Madiane, Daniele e até o Alan que está na parte técnica, eu consegui imaginar toda a cena. Né? Então é um cenário, isso dá uma novela. E a gente percebe maravilhosa, a essa alegria família. dela, a felicidade contando, né? Não, É muito. Eu sou, particularmente, uma pessoa muito privilegiada. Muito, muito, muito. Sempre, eu nasci já numa época menos difícil, claro, se passou. Eles contavam, uma época muito difícil, 7 filhos, gente. O pai político vivia praticamente em Encantado, Câmara de Vereadores. E a mãe Na lida. na lida com esses filhos, e à noite ela lidava com animais também, vaca, enfim, o que se tinha, né, na época. Sempre morávamos muito bem, mas sempre naquela lida, né? E a minha mãe, à noite, ela reunia os filhos ao redor de uma mesa e ensinava o catecismo, ensinava a rezar. Isso ela fazia. Era uma santa, era uma santa. E em Putinga nós morávamos no local que eu não lembro muito bem, aonde eu nasci. Eu só me lembro da casa grande, onde eu já era maiorzinha, depois viemos para cá. E na época, em 53, vocês devem ter sabido que estourou a usina, estourou uma usina elétrica lá e inundou todo o povoado. Nós fomos salvos por um senhor que tinha um caminhãozinho bem velhinho e ele trabalhava nessa usina. E quando ele viu que aquilo ia romper, ele pegou aquele carro e foi para a vila e avisou todo mundo, para as pessoas, e não morreu ninguém. Não perdemos nenhum habitante, mas foi um fato assim que nem a enchente que teve aqui em maio. Foi um terror, assim, a nossa casa, perdemos tudo. E fomos ajudados depois pelos meus tios, minhas tias de Encantado, que nos enviaram coisas para lá, mas perdemos também. Então, nessa enchente que teve aqui, nesse terror todo, eu era muito pequena, eu tinha 2 anos de idade, não lembrava, mas eles contavam. Foi muito triste também, um fato muito triste. Tu vê, né? E as histórias vão meio que se repetindo, né? Então a gente também tem que ter esses aprendizados. Mas, Sônia, voltando aí à história da família, você falava desses 7 irmãos. Hoje, na nova organização da empresa, ou nesse trabalho que a empresa hoje tem, na parte do transporte, claro, a gente sabe que tem outros investimentos. Hoje, vocês ainda fazem parte? Como é que é essa... Na verdade, há pouco tempo atrás, o Juraci resolveu abrir uma holding familiar, sabe? Ele pegou os bens que seriam dele, sabe? E fez uma holding com a família, sabe? Uma empresa familiar. Então, ele administra esses bens que eram da empresa, eram dele, logicamente, natural. E ele abriu essa holding familiar. E os outros ainda permanecem na empresa, não sei até quando, sabe? Mas aí, pelo destino, quis que o Adailton, numa época, teve que colocar num contrato quem seria sucessor dele. Aí ele pensou, meus irmãos já são mais velhos que eu. Uma decisão... É uma decisão meio... difícil também. Muito difícil. Ele teve que resolver. Puxa, então temos a Sônia, que é a mais nova da família. Isso agora ela nos disse, né? Demorou para ela... Claro, não era, você já falava antes do que você é a caçula, Eu sou né? caçula. Isso aí, caçula, então sou tá certo. a bebê da família. A mais próxima de mim é a Miriam, que tem quase 5 anos a mais que eu, só. E os outros, assim, como eu falei para vocês, nem eram irmãos, eram pais. Então, me tratavam assim como filha. E os outros permanecem, né? A Glaia falecida, o Adailton falecido, o Adailton, logicamente, o Vinícius está sucedendo o pai nessa empresa, e ele colocou eu nesse contrato. E na época ele me ligou e disse, olha, coloquei o teu nome lá. Eu disse, aonde? Lá para ser sucessora. Mas na época... Na minha cabeça passou assim, não é muito tempo. Isso eu não vou precisar assumir, não me preocupei. Não me preocupei.
Até 1 ano e meio atrás, isso não era a minha preocupação. Eu tinha outros afazeres, eu trabalho com a Liga de Combate ao Câncer, era o meu trabalho. E era algo que muito distante de você, né? Que talvez nem... Muito, muito, muito. Que tá a Daniele ali para provar, que eu vim e perguntei, afinal, quantos veículos nós temos? Lembra no início? Eu disse, eles vão me achar uma verdadeira, sabe? Puxa vida, é sócia? Não me preocupava com essas coisas. Eu tinha muita confiança no Ataílton. A confiança extrema, não me preocupava em cobrar se estava dando lucro, se tinha isso. Não me preocupava porque eu pensava assim, puxa, ele está fazendo tanto, para que eu ainda vou questioná-lo, né? Nessas coisas, nunca questionei. E realmente não era a minha preocupação, mas eis que aconteceu a fatalidade. E aí caiu assim a ficha, puxa. Dezembro de 2023, né? Isso, puxa vida, e agora? E agora, dona Sônia, fazes o quê? Mas aí, eu e o Vinícius, como nós estávamos impactados com aquele fato, não nos ocorreu assim, imediatamente assumir a empresa. Não, inicialmente não. Aí a Ana Laura estava aí, naquele momento, sabe? Estava aí. E ela assumiu. E nós assim, ai, que bom, graças a Deus. Primeiro passo, enfim, foi dado. Meio né? que lavamos as mãos, assim, ai, graças a Deus, nós não precisávamos assumir naquele momento. Mas foi o tempo e daí a Ana Laura resolveu, aliás, resolvemos em comum acordo separar as duas empresas, temos duas. Temos a Tchau Empreendimentos e temos a Transportes. Resolvemos separar as duas, para as duas seguirem caminhos sozinhas, né? E então ela está assumindo a outra empresa e nós, então, o Vinícius e eu, aí assumimos de vez a Transportes Irmãos Tchê e estamos muito felizes, sabe? E aí eu quero também compartilhar que tem toda uma divulgação aí na imprensa local também, se a gente quer falar sobre isso mais adiante, né? E eu li com muita atenção, né, toda essa matéria, né? Muito encantadora, né, pelos propósitos, né, que a empresa mantém firme até hoje. Mas antes de a gente falar um pouco mais sobre isso, Sônia, eu queria perguntar para a Madiane. Madiane, em que momento ou de que forma, que eu sei, né, que vocês têm toda uma parceria, né, tem toda uma empatia também, né? Em que momento aconteceu que vocês se conheceram e começaram a trabalhar juntos? Bom, a minha história com a Transportes Irmãos Tchê é longa. Meu pai foi motorista deles, foi o primeiro emprego dele como motorista de ônibus, há muitos anos atrás. Ele ajudava o Neri na oficina, ele era mecânico. Depois ele parou de trabalhar lá e foi mecânico de uma outra empresa de ônibus e motorista. Mas o carinho sempre era muito grande. Era uma amizade. É uma amizade que eu levo até hoje, se eu vejo o Juraci, se eu vejo o Neri. O Vinícius, meu colega de aula. É um carinho grande que eu tenho por eles. Ela fala do pai dela. Eu me lembro dele sentado na frente de casa. Então, assim, é uma história, além deles ser parceiros nossos de trabalho, eu tenho um carinho grande por essa família. Eu tenho um carinho grande por cada um. A Miriam, ela foi minha prof. Até levei a Miriam e o Vitor, o Neri e a Enessi. Eles foram junto num café com nós. De tanto que meu irmão, porque hoje, né, é uma coisa assim, eu digo que tá na veia, né, tá no sangue. Tá rodando, como a gente diz. Meu pai foi o motorista dos primeiros. Hoje, meu irmão é o motorista mais antigo da empresa Tchê. Tenho um carinho muito grande por eles. Como é que todos, é o nome do teu O Henrique. É o teu irmão, que hoje é motorista da empresa. E é assim, ó. Vem propostas de trabalho, não sai. É um carinho, é família. É família.
ele tinha um carinho muito grande pelo seu Adailton. Ele via nele um segundo pai. E hoje, então, o Bruno. Há 7 anos a gente está no mercado e a gente é muito grato, porque o Transportes como Che, agência, a agência, viagens. e a gente viu assim, a empresa abriu as portas assim, com muito carinho para a nossa agência. Eles são os nossos parceiros, a gente trabalha com eles desde o início, que nem eu falei antes para vocês, né? A segurança que essa empresa nos passa, a responsabilidade dos motoristas, da Dani, de um todo, é muito, para nós é muito seguro, sabe? E daí eu volto a falar do convite que eu fiz para eles ir pro café conosco, né? Eu assim acredito que aquela foi a primeira viagem que eles fizeram com o ônibus. Tipo, agora que tu falou que tu não sabia quantos ônibus, né? A gente percebeu que ali era o primeiro passeio de ônibus deles. Era uma experiência diferente, né? A felicidade. A gente colocou eles nos primeiros bancos. Gente, eles estavam muito felizes. Então, assim, ó, que nem eu digo, a gente é parceiro, a gente está trabalhando junto agora com a agência e eles, mas o carinho da família, a família nossa com eles é de muito tempo, é de longas datas. Sabe que a gente percebeu isso quando nós chegamos aqui, enquanto a gente vinha organizando aqui o espaço, né? Vinha organizando esse cenário. Gente, elas conversaram tanto. Eu disse, não, a gente já poderia ter feito o programa ali. Elas tinham muita história, muita sintonia, muita empatia. E que legal a gente poder contar isso aqui no nosso programa, porque são histórias que nem sempre a gente tem esse dia a dia para contar. E eu vou aproveitar rapidinho também, porque que o meu pai também, ele, quando ele vinha, a gente dizia quando ele vinha para a cidade, porque a gente é lá de linha 32, né? Ele vinha para a Rua do Meio. E, enfim, ele sempre dava passadinha lá na época no posto de combustível, né? Ali da empresa, e ele sentava e conversava com o seu Adailton, né? E tomava um cafezinho, né? Chimarrão. Um chimarrão, nossa, isso era muito bacana. E quando a gente vinha, né? Quando eu comecei a frequentar as aulas no colégio, na época no Colégio São Miguel, o ônibus da empresa, né? Que nos trazia lá de linha 32, e, que era uma Transportes Nus, né? Na época, ele estacionava na frente do posto de combustível. E a gente podia ficar ali no pátio. Então, era uma gentileza, né? Que também a empresa abria aí para nós, né? E também fui colega do Vinícius, né? A gente também estudou juntos. Então, a gente acaba tendo, né? Tu vê como as histórias, elas se aproximam, né? Eu vi que o Alan já fez sinal aí, que a gente já está chegando na metade do nosso programa. Mas, Daniele, eu queria ouvir de você agora. Em que momento ou há quanto tempo você faz parte dessa empresa, né, da empresa Irmãos Che? Da empresa Irmãos Che, é 1 ano e 4 meses, então é após o falecimento do Adailton, que aí então eu passei a trabalhar junto com o Harry. Mas que eu conheço o Adailton, o Vinícius, já são 5 anos. Antes eu trabalhava apenas com o Vinícius. Claro que algumas vezes nas férias do Harry eu então nas férias substituí ele, isso. E aí então após a morte do Adailton eu acabei assumindo essa parte. Trabalhei alguns meses com o Harry, não lembro certo quantos meses foram. Aí o Harry também acabou saindo da empresa e eu assumi esta parte do escritório sozinho. Então, o que o Harry fazia antes, agora passou a ser comigo. Grande competência, digo eu. Olha, eu estava olhando aqui, né, pela reportagem, seu Harry foram 40 e poucos anos, né, sim, de atuação na empresa. Sim. Então, eu imagino o quanto ele entendia da empresa. Então, eu imagino, Daniele, o quanto isso para você também é um grande desafio, né? Assim, estar à frente, né, ter essa identidade, esse compromisso com os valores da empresa, né? Eu senti a mesma coisa que a Sônia antes comentou. Foi um baque assim naquele momento, porque
como antes eu trabalhava só para o Vinícius, era outra realidade, era uma advocacia. Aí depois dali passou a ser uma empresa de transportes, então para mim foi um susto no momento e foi um grande desafio ter que assumir isso tudo sozinha. Mas é um aprendizado do dia a dia, exatamente. Que coisa maravilhosa, né? Eu imagino, e a Sônia ali do lado, né, também dando eu essa... adoro um desafio. Me desafie, nossa, eu adoro. Fica aí a dica, né, para as mulheres que nos acompanham, para as empreendedoras, ou para os homens também, para os jovens, né, aceitar um desafio, se lançar. E eu sempre acredito, né, que a gente sempre tem que pensar que a gente não está sozinha. Não, né? Que existem parceiros. E uma outra coisa, você antes falava da tua descendência, Sônia, italiana. Eu sou de descendência alemã. E existe, a gente vem de uma educação também em que parece que não nos era muito permitido errar. E a gente tinha muito medo do erro. Né? Então, hoje em dia, a gente já se desafia mais, a gente já se permite. Existe todo um apoio, uma logística, uma estrutura com a qual a gente pode contar, que talvez alguns anos atrás não era tão, né, tão possível. Né? Então, eu sempre digo, se lancem aos desafios. E por falar nisso, eu não sei se nós vamos ter no programa de hoje alguma atividade a mais que elas pensaram para mim, né? Pensar ao longo do programa para a gente também se desafiar, né, para a gente viver uma experiência. Eu já dizia, né, quando a gente conversava, dirigir ônibus eu não posso e não sei, porque eu não tenho habilitação, né? Mas daqui a pouco a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido aí ao longo do nosso programa. Bom, gente, eu vou chamar os nossos apoios, lembrando que o nosso programa tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, da empresa de transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e também do roteiro turístico Entre Vales e Arroios, aqui do município de Arroio do Meio. Chamo os nossos apoios, fiquem conosco que logo, logo a gente está de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. O roteiro turístico Entre Vales e Arroios do município de Arroio do Meio conta com a diversidade de atrativos turísticos, paisagens naturais de tirar o fôlego, gente hospitaleira e sua cultura. Uma gastronomia farta e variada e diversão para toda a família. Venha conhecer o Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Venha viver nosso jeito simples e saudável de ser, experimentar os aromas, os sabores e a harmonia com a natureza. Para horários de atendimento e demais informações, consulte as redes sociais dos empreendimentos participantes. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Empresa de Transportes Irmãos Tché. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134.
Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso programa Momento do Turismo no Vale, edição de número 110. Estamos aqui na Praça Flores da Cunha, aqui no coração da cidade, aqui de Arroio do Meio, aqui no Vale do Taquari. E a gente vinha conversando aqui durante o intervalo. A gente está muito bem acomodado, ouvindo belíssimas histórias. E, novamente, eu fico colocando daqui a pouco esse desafio para que a gente não perca essas histórias, que a gente as registre de alguma forma, né? Porque a gente sabe que todos nós somos passageiros, mas essas histórias, elas de alguma forma contam a nossa vida, contam a história da nossa cidade, contam a história das empresas, contam a história do turismo em Arroio do Meio, porque esse é um trabalho que a gente também vem fazendo. Como eu dizia, estamos com o programa de número 110, e lembrando que esses programas todos ficam gravados, né, ali nas redes sociais da Rádio Integração, no YouTube, no Facebook. Então as pessoas podem também acompanhar, podem buscar aí aquilo que lhes interessa, aquilo que lhes chama a atenção. Lembrando que o programa então tem o apoio da Anne Decor House, Girando o Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e do roteiro turístico Entre Vales e Arroios. O tema do nosso programa, turismo e logística, história do empreendedorismo das mulheres em Arroio do Meio. Antes da gente ouvir mais da história aqui da empresa, Madiane, a gente vinha conversando agora no intervalo, enquanto a gente estava aqui sentados, observando, inclusive a movimentação das pessoas, né? As pessoas circulando aqui na frente, em frente aqui à rua, as pessoas entrando aqui na igreja, né? Até o próprio o cachorro aqui desfilando, né? Agora ele está aí bem acomodado aí, descansando e nos acompanhando, nos fazendo companhia. E a gente vinha falando de várias histórias, Madiane, e você contava de uma história que eu achei bem bacana, que eu acho que merece ser contada. Sim, eu estava falando com a Sônia, falando aqui com vocês. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a trabalhar com a dona Dirce na associação, e eu me lembro que eu fazia os carnês do INSS de toda a família da família Tché. E daí todo mês eu levava lá no posto de gasolina para o seu Adailto, para eles, né, fazer o pagamento. Então é tanta história, vem tanta memória, né, Sônia? 50 anos. São mais de 50 anos, são 50 anos de história, então, né? Nossa, daí a gente lembra assim, que nem eu digo, né? Além de a gente ser parceiro, a amizade com todos. Falava do Márcio, do Sandro, é uma família toda que a gente teve amizade. Tinha que continuar nessa parceria boa agora, né? Claro, não. E agora no turismo, né? No turismo, que é uma, né? Eu sempre digo, sim, ele é né? Quando a gente quando a gente é picada, assim, pelo bichinho do turismo, né? Aí a gente não deixa, não consegue mais deixar. Tem gente que pede assim, mas vocês não vão vender o aéreo? Sim, a gente vende o aéreo. Mas, gente, eu puxo para o rodoviário. Eu sou fascinada por ônibus. Eu não posso nem ver os ônibus passando pelo asfalto. Eu gosto do ônibus. Talvez, que nem eu digo, isso está no sangue. Isso vem, eu acho, do meu pai. Algo assim. Eu gosto da parte rodoviária. Eu acho que isso cria também uma empatia, né? Uma sintonia com as pessoas. Porque você também, é claro, além de fazer todo esse teu trabalho, né? Também tem todo esse momento de interação, de conversar com as pessoas, de ouvir histórias. E assim, a gente vinha conversando antes sobre isso. Isso tem a ver com o turismo, tem a ver com logística. O quanto naquele momento, e nós também, né, eu enquanto guia, o quanto a gente pode estar
realizando o sonho de uma pessoa, de uma família. E isso é muito importante, isso é muito sério. É Esse bem cuidado a gente isso. precisa ter O sempre. turismo, tudo que a gente organiza é pensando na felicidade, né? Prazer das no pessoas. prazer, porque eles depositam tudo em nós. Porque eu sempre digo, comprar uma roupa é uma coisa, né? Agora, tu organizar uma viagem, que nem a gente faz muito bate e volta, né? O Bruno adora os bate e voltas, né? O Sai bate e de volta quer manhã, dizer sai de manhã. a gente e volta à passeia o noite. dia inteiro e volta à noite. A gente aproveita muito, é um dia muito aproveitado. Mas o trabalho é o mesmo para nós da agência, como se nós fizéssemos hotelaria. Porque a gente tem um cuidado especial, um cuidado tanto numa viagem com hotelaria quanto um bate e volta. Então, assim, é tudo pensado com muito carinho, muito amor para as pessoas, sabe? Então, eu gosto do nosso trabalho. E que nem eu falei, né? Eu trabalho com o Tchê porque os guris me passam muita confiança. É muita segurança. A simpatia deles, dos motoristas, eles sabem, eles são do turismo. Eles fazem o trabalho deles perfeito. Fica essa dica. Então, você que está procurando uma viagem, você que está se programando para fazer um roteiro ou está planejando fazer uma viagem, Meneghini Viagens e Transportes Irmãos Tchê. Olha que bela parceria, né? Só queria fazer uma parte com a relação à viagem aérea e à viagem terrestre. A terrestre é 1000 vezes melhor e mais prazerosa. Eu adoro também viajar de ônibus. Já fiz Machu Picchu, Peru, Cordilheira dos Andes, Atacama de ônibus, 23 dias de viagem. Já fui para o Nordeste fazer Nordestão com um ônibus lotado de amigos, 19 dias de ônibus. Eu adoro. E simplesmente fazer esse trajeto de ônibus por Palmas, São Caetano, eu adoro, gente, fazer esse trajeto. E a viagem aérea, lógico, ela é mais rápida. Ela é muito mais rápida, mas é muito menos conforto e muito mais atribulada, gente. É muito estresse. A viagem aérea é extremamente estressante. Uma vez uma pessoa me disse assim, eu amo fazer a minha viagem com ônibus, porque a viagem é o passeio. É o passeio. Quando eu chegar no destino, eu cheguei. Justamente. A viagem é o conhecimento, é o que tu tá passando pelos lugares, as cidadezinhas que tu tá passando. Já vai turistando, como a gente diz, né? A gente vai vendo cada nome estranho, diferente de cidades. Então, assim, já é um passeio, já é uma viagem, né? E aí, quando ainda está orientado aí por uma agência, por um guia, nossa, se torna com certeza 100% E que nem a aproveitado. Sônia e o Vinícius, eles sabem, a gente queria muito esse ônibus. Porque a gente sente, porque assim, que nem eu digo, eu posso contar muito com os guris. Eu queria muito fazer Foz do Iguaçu, Curitiba, Aparecida, e eu sei que eles vão me ajudar. Então, por isso, e eu acho eles bons motoristas para estar só fazendo por aqui. Eles merecem esse espaço, eles merecem, sabe? Então, eu fiquei muito feliz. Estou feliz com tudo que está acontecendo. E justamente adquirimos este ônibus para fazer esse tipo de... E muito incentivados pelos nossos motoristas. Esse ônibus né, aqui... Dani? Como fizeram pressão. E esse ônibus foi aí muita tem... pressão. Não, vamos. E o Vinícius dizia, vocês me garantem? O Vinícius dizia, vocês me garantem? Não, garantimos então, vamos lá. Porque é um investimento, né? Um grande investimento, aliás. A gente fala de grande pela grandiosidade do ônibus em si, justamente mas do valor, por causa né? da insistência e dizendo que não, que vale a pena, temos que fazer, temos que adquirir um ônibus para fazer essas viagens mais longas. E está aí. A pressão vinha muito das agências, Sônia. Olha, agora elas estão contando, né? A pressão vinha das agências, tá? Porque a gente tinha muita vontade de fazer. Tipo assim, a gente nunca fez. Então, muitas viagens a gente faz, muitos passeios a gente faz
com a orientação dos motoristas de vocês. Eles dizem, pode fazer lá, porque lá vai dar certo. Sim. Sabe? Sem Então, muita assim, experiência. eles têm, eles ajudam, eles nos ajudam. Na verdade, eles não são apenas alguém que guia o ônibus, né? Mas eles também têm todo um conhecimento, porque a gente sabe, quando você sai de carro, né? Você tem locais que você consegue acessar de carro e outros não. Quando você sai de ônibus, né? Você vai com um grupo, com uma excursão, enfim, tem locais que você consegue acessar, tem restaurantes que você consegue acessar com ônibus ou não consegue acessar. Então, você ter esse apoio, né, ter esse suporte, faz toda a diferença, né, para quem também está organizando uma viagem, para quem participa da viagem, para quem está turistando, né. Mas, Sônia, eu queria falar sobre isso, exatamente esse ônibus, que ele tem um nome muito chique, ele é um ônibus leito DD. Me diz o que Não isso sei quer exatamente dizer exatamente. o que é. Daniele, tu sabe? Alguém nos dizer? saberia? Mas, enfim, é um ônibus leito, é um ônibus que chegou aqui na cidade faz dias, ele chegou em março, início de março, final de fevereiro. Final de fevereiro, que então, 20? Foi adquirido no dia 26 de fevereiro. Então, ele está aqui há 1 mês e pouco nessa cidade, né? E já tem, pelo que a gente sabe, uma agenda lotada, né? E pelo que a menina, quando nós fizemos essa entrevista no jornal, No jornal Alto Taquari, a menina do jornal nos falou que há 10 anos atrás, ela tem uma foto que o Adailton adquiriu um micro-ônibus. Isso. E justamente no dia 26. Ah, e vocês, quase uma coincidência, né? Foi uma coincidência muito grande. E ela que nos alertou, Vinícius, olha aqui uma foto do Adailton, não sei se era ela que estava do lado, no micro-ônibus que ele tinha adquirido há 10 anos atrás. Que na época, ter um micro-ônibus era algo diferenciado também, né? Porque não eram todas as empresas. Mas que tinham, eu né? estava contando para ti antes, que quando a gente adquiriu o primeiro ônibus de turismo, que foi uma festa em Arroio do Meio, ele fez um coquetel para autoridades, para familiares, para todo mundo, amigos lá no Garajão, me lembro. O que é o Garajão? Porque eu até quando eu li a reportagem aqui me chamou a atenção, porque é um termo, acaba sendo um termo muito próprio de vocês, mas ao mesmo tempo popular e as pessoas todas vão saber onde é, né? Garajão é onde a gente estaciona uns ônibus, né? E lá nós temos onde os motoristas ficam por lá também, né? Aguardando os seus horários e tal. É ali na Gustavo Vinhos, esquina com a Dom Pedro II, é isso, né? Isso, o Vinícius melhorou o lugar aí, fez melhorias, enfim, em torno ali. Para ele, isso é muito importante. Tia, nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos. Ele é muito do detalhe, da limpeza, o prazer dele mostrar uma foto que ele está regando uma grama, ou que estão regando a grama, estão regando. Ele é desses detalhes, ele é impressionante, assim. Eu estou conhecendo esse meu sobrinho agora. Se uma empresa chega a 50 anos, é porque isso também faz diferença, né? Isso é importante, porque isso mantém também a credibilidade, né? A motivação de quem empresa. A empresa tem um nome a zelar. Esse nome a zelar, ele sempre diz, nós temos um nome a zelar e a questão de honra. Ele diz que é questão de honra, tu como irmã e eu como filho da Adailton, levarmos adiante essa empresa. Isso é o que ele fala. Vamos levar adiante, com uma ajuda valiosa desses nossos colaboradores, da Dani, chamo do Nenê, do Alejandro, que ele na logística, ele é na logística, sim, impressionante. É o irmão, né, do Vinícius, isso? Não, Alejandro é o nosso motorista. Ah, o motorista, isso. Que trabalha aqui com a Dani também, na questão da logística, de organizar tudo, ele né? cuida mais da parte das frotas, que seriam os ônibus, né? Sim, então ele organiza os horários, motoristas e tal. Não, porque a gente, pensando em toda essa estrutura, né? As coisas têm que funcionar. Tem os motoristas, tem os horários, tem que tem o transporte escolar, tem toda uma agenda aí, e a gente fica quase tonta só de pensar que isso tudo tem que estar rodando, tem que estar funcionando, os encaixes têm que acontecer, né? Não pode ter atrasos, os motoristas têm que estar, né, com habilitação em dia, tem que estar com descanso em dia, tem tudo isso, né, também para pensar. É aquela questão da logística, né? Tu tem o produto, este produto tem que estar viável, seguro,
para te oferecer para o cliente. Lá do outro lado tem o cliente, está esperando. Ele quer segurança, confiabilidade, horário e tempo. O tempo certo no lugar certo. Ele espera este motorista naquele lugar na hora certa. Assim como uma rodoviária. Tu tá ali, tu tá controlando, ó, está atrasado. E daí tu já pensa, poxa vida, está atrasado. Né? Vai e atrasar a assim minha vida. A empresa tem que funcionar. Essa é a tal da logística, né? Tu para oferecer aquele produto, tu tem uma gama de coisas que tu tem que observar, sabe? Desde a qualidade do teu motorista, desde o que ele está fazendo, desde a qualidade e higienização do ônibus. Olha só, tá brilhando. Chegaram de manhã de uma viagem, o ônibus está aqui brilhando para este programa. Então, isso é confiar, né? Então, essa confiança nós queremos ter sempre. Vamos combinar o seguinte aqui. Do jeito que, pelo que a Sônia fala, do conhecimento dela, ela já está nessa empresa, eu acho que até mais de 50 anos, né? E ela antes falando que quando ela chegou, né, na verdade, né, assim, não conhecia toda essa... Tive que fazer as perguntas mais idiotas possíveis. Eu disse, Alejandro, me desculpe, mas tu vai ter que me responder. Tu vai rir de mim. Não, dona Sônia, vamos lá. Sônia, dona Sônia, vamos lá. Como funciona agora isso? E como é que funciona? Tem um motorista para cada veículo? Tem isso, tem aquilo? Como é que faz? Sabe? Porque eu realmente estava... A coisa era tão longe para mim. Era muito longe. O Adailton não ia morrer nunca. Ele dizia não. Mas aí caso de eu ficar doente também, numa cama, para me sugestionar mais, né? Não, mas por acaso eu ficar doente, tu vai ali e assume. Se bom, pelo amor de Deus, diz ele, mas tu tá me metendo numa enrascada, né? Não, mas é só para esse caso. E olha que caso, né? Mas a vida dá voltas, nada acontece por acaso, é a minha filosofia de vida. Ela está muito feliz aqui falando disso, gente. Nada acontece por acaso, era isso mesmo, a minha missão, essa missão foi dada a mim, ao Vinícius. Vamos seguir. Estão abraçando e temos com tudo. Colaboradores maravilhosos. Né? Então, nada acontece por acaso. E tudo se encontra, a gente se encontra. O acaso quis que a gente se encontrasse, que a Daniele fizesse parte dessa empresa. Eu não conhecia a Daniele. Eu sabia que o Vinícius tinha uma secretária muito eficiente, quando ele advogava, mas não sabia que era ela. E ela passou a fazer parte da equipe da Transporte, então, com muita competência. E os demais meninos, né? Como ela fala dos meninos, meu Deus, virou uma família. Com certeza. Não, e a gente escutando aqui, eu sempre digo, a gente podia ficar o dia inteiro ouvindo essas histórias. Com certeza, muitas São histórias. Maravilhosas, vamos ter que fazer em outro momento, né? Para a gente poder detalhar mais. E nessa praça, né? E nessa praça, particularmente nessa praça, que eu passei grande parte da minha adolescência aqui, infância e adolescência. Eu brincava, eu namorava muito nesses bancos. Nossa. Olha Sim, aí, ó. É uma boa papo, mas nossa, primeiro amor eu namorei aqui na praça. Sim, foi. E olha, e eu vou mandar esse programa para ele, viu? Eu vou mandar esse programa para ele ouvir. E hoje a gente se comunica, tá, a vida dele, e ele lembra dessa fase também. Não, o Alan está gostando dessa história, né? A gente aqui está se divertindo. Muito desta praça. Não, e assim, nós que trabalhamos com turismo, né, a Sônia também, a gente sabe o quanto esse espaço ele representa. É lindo aqui. É lindo, ele conta muito da nossa história, da nossa cultura. A gente vinha antes falando, a gente tem ali uma paineira centenária, nós temos aqui o jardim. Eu acho que é o Jardim de Beaupar, que chama do intercâmbio de Arroio do Meio com a cidade alemã de Beaupar. Temos a rua coberta logo aqui, né? Temos toda essa, né? Todas essas plantas, né? Essas árvores centenárias, eu diria, né? Que contam toda uma história. Maravilhosas. A nossa igreja matriz, né? Linda. Prédio da Prefeitura Municipal, a Casa Canônica, né? Logo ali na esquina. Nós temos também ali próximo a Casa do Museu, que é um espaço também público, né? Que guarda, que conta a nossa história, né? E a gente chama isso aqui, inclusive, de centro histórico, né? Então, a ideia é que isso realmente que a gente possa contribuir. É histórico. Para mim é histórico. E que isso não se perca, né, Sônia, Madiane e Daniele, né? Que a gente consiga... Arroio do Meio é uma cidadezinha primorosa, fantástica. Assim como Encantado também, eu moro lá.
Mas parece que mora aqui, né? Pelo que ela conta, pelo que ela... Mas eu vivi muito intensamente aqui. Não muitos anos. Eu cheguei com 11 e eu me lembro que quando eu chegamos com 11 anos, a primeira coisa, porque o Adailton era aquele que organizava tudo, né? Até a escola onde eu ia estudar, eu e a Miriam e a Glória iam estudar. E a primeira pergunta que eu fiz quando cheguei, aonde fica a escola? A escola, porque eu pensei Putinga era aquele... Não, mas a escola fica mais distante. Depois ele me levou para conhecer a escola, o São Miguel, né? E que, na verdade, a gente vai pensar, não era distante, né? Mas como tudo... Mas, meu Deus, além de tudo, não cresci muito, mas eu era menorzinha, tá? Então, tu é pequenininha, tu vê aquilo, um mundo maravilhoso. Um mundo encantado. Para mim, Arroio do Meio era um mundo encantado. A escola, então, gente... É o São Miguel. São Miguel. O uniforme, 7 de setembro... Tudo, coisa maravilhosa, colegas, tenho ainda colegas, amigos que eu tenho até hoje aqui em Arroio do Meio, que a gente convive até hoje, né? Então é um lugarzinho maravilhoso para se morar. Legal, então eu quero aproveitar, né? O Alain já fez o sinal aí para nós, que a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa, não parece, né? Que pena, passou quase uma hora. Mas assim, algumas frases ou algumas palavras. Transportes Irmãos Tchê somando inovações, multiplicando resultados. E me chamou muita atenção aqui que vocês falam dessa renovação da frota, que hoje são 17 veículos, né? E o compromisso da empresa com a qualidade, com a satisfação dos clientes, né? E também, né, aqui a matéria fala muito também, que vocês compartilharam, que a manutenção dos veículos também é uma prioridade. Segurança, todos segurados, e isso é muito importante para a empresa e para os clientes, né? Qualquer acidente é fatal e, enfim, grandes coisas podem acontecer de ruins com um acidente, né? De qualquer maneira. E para nós é importante essa inovação no sentido de segurança dos veículos e qualidade dos nossos condutores, sabe? Precisamos que esses condutores tenham respeito com os clientes e muita responsabilidade. É o que quando ando no ônibus, eu quero ter segurança naquele motorista que me leva e simpatia. Não gosto quando eu vejo alguma atitude de algum motorista, quando eu viajo, que ele seja grosseiro com algum cliente, com uma pessoa idosa. Isso para mim é... imperdoável quase, né? Imperdoável quase. Então, essa é a nossa orientação com os motoristas. O Vinícius é muito enfático nessas coisas. Ele quer uma qualidade, ele quer respeito com as pessoas. E eu me surpreendo cada vez mais com esse meu sobrinho. Eu me surpreendo com ele. Ele tem uma espiritualidade. Também, né? Ele visitou o padre, ele adquiriu terços para cada veículo. Ele adquiriu um terço. Ele quer que o padre benza o ônibus. Ele tem esse lado que eu não conhecia. Impressionante. E eu e ele, nossa, ele me leva às vezes a Encantada, passamos o trajeto inteiro conversando coisas. E eu estou conhecendo esse meu sobrinho agora. Uma pessoa maravilhosa, extremamente responsável. Ele é dos detalhes, como tu falaste, né? Ele é do detalhe, da limpeza. Então, para ele é importantíssimo que os veículos estejam em ordem. O garajão em ordem, tudo para ele é uma questão para ele isso é importante. Isso passa, né? Organização, credibilidade, compromisso com a oferta, né, do serviço. Sônia, eu não posso deixar de falar desse nosso cenário, né, que a gente não conseguiu apresentar tudo, mas quando foi também feita a aquisição desse veículo, a ideia também é que ele possa fazer viagens longas interestaduais Mercosul. E Mercosul. E eu vejo que você traz aqui algumas lembranças, né, alguns maravilhosas. Souvenirs. Eu queria aqui, por que você exemplo, rapidamente falasse de alguns aqui deles. Dos Incas, ó. Peru. Tenho coisas aqui. Isso é das suas viagens. Essas são viagens minhas, gente. Cada viagem, como eu falei para ela, para mim a atração das viagens é os artesanato. As lojinhas de artesanato. E quem trabalha com artesanato, quem trabalha com turismo, adora isso, né? Toda Também e qualquer cidade que eu vá, lá na Itália, lá em Milão,
Lá em Milão eu passo na frente das grandes marcas, Louis Vuitton, Prada, eu passo na frente, nunca entro. Aonde eu vou, nas lojinhas, nos camelô nas ruas, adoro, gente, isso não é vergonha de dizer, e as pessoas que me conhecem sabem disso. A Soninha é das lojinhas, eu adoro lojinha, e a minha filha tem isso de mim, mãe, vamos na lojinha? Vamos na Maravilha, lojinha. né? Pego, então eu tenho em casa dezenas. Eu trouxe algumas, até na China, ó, fui para a China, aqui Grécia, aqui Istambul. E temos símbolos nossos também, eu queria que você aqui aproveitasse e mostrasse também. Protetor, de Encantado. Que agora é dia 6 de abril, né? Que agora a inauguração, para nós, para Encantado também, isso é um grande feito. Para a nossa região, para o mundo todo. Para o turismo também. Estamos esperando ansiosamente a abertura dessa ponte, sim, para podermos alavancar mais o nosso turismo, né? Com isso certeza. vai fazer parte. E o convite já para todos que nos acompanham, dia 6 de abril, agora esse final de semana. A inauguração, então, do nosso Cristo Protetor em Encantado, que é um grande feito também. Os Amigos do Cristo construíram, temos o grupo Amigos do Cristo que construíram, e o espaço lá está magnífico. Agora temos lá próximo o Boulevard também. Se vocês não conhecem, é um ambiente muito bonito de se visitar também. Enfim, as minhas viagens. E Arroio do Meio nós temos aqui também, né? Fica né? Eu quero, né? Vamos mostrar isso também. Isso aqui o artesanato. Né? A nossa flor símbolo, né? O hibisco. A flor símbolo de Arroio do Meio. Que pode ser encontrada aqui na nossa, no espaço, né? Em Arroio do Meio tem uma associação Arroio do Meio em Arte, tem um espaço da Casa do Artesão, a Casa do Turista, que está logo ali na rua principal, localizado, né? E que também sempre está com as portas abertas no seu horário comercial. Sônia, tem uma outra questão que eu queria também, que eu achei maravilhosa, que eu já destaquei aqui, que eu não posso deixar de falar, que eu achei realmente algo muito importante para quem trabalha com turismo. Que a empresa, entre todo esse processo aí de reformulação, ela definiu que o carro-chefe da Transportes Tchê, a partir de agora, será o ramo de turismo, já que se trata de uma demanda sufocada em razão da pandemia e da catástrofe das águas. Então, gente, é tudo que a gente estava precisando, né, Madiane? Né, Daniele também. Para quem trabalha com o setor do turismo sabe quanto isso é importante. Essa demanda sufocada, né? Começou com a pandemia, né? E, surpreendentemente, a nossa empresa saiu com dívidas bancárias enormes, mas ilesa, né? Da pandemia. E ele segurou, a Dailton segurou a empresa, muitas e muitas fecharam. A empresa ficou firme, claro, depois tivemos as dívidas para sanar, mas a empresa está aí. E depois tivemos as cheias, né? Porque o primeiro local que vai água, que é o Arroio Grande, que falam, que passa ali atrás. Isso é o Arroio Grande. Tem próximo um arroio ali, que é o primeiro local que é atingido pelas águas, é o nosso Garajão. E aí se torna um problema, porque tem que estar sempre alerta. E agora, nessas alturas, o Vinícius está sempre controlando o tempo e chuvas. Associar, a gente tem que associar. Aí ele coloca no grupo, colaboradores, atenção, previsão do tempo, atenção, se for o caso, retirar os veículos. Ele é antenado, gente, muito antenado. Não, e são vários conhecimentos que a gente vai interagindo, vai integrando. E é isso aí, a gente tem que estar sempre se pensou em tudo, mas agora muito mais, porque ele é atento a esses detalhes. Certo. Então ele vai no grupo do WhatsApp ali, colaboradores, atenção, aí já vem coisa, né? Fiquem atentos, né, que a gente precisa estar atento. Ele está sempre muito atento a tudo. Certo. Gente, nós teríamos muitas coisas ainda para comentar, como eu falei antes, mas a gente está no final do nosso programa e eu quero falar um pouquinho da nossa agenda do turismo. Enquanto isso, eu vou pedir para as convidadas pensar numa consideração final para a gente encerrar, então, o nosso programa. Eu queria lembrar, então, que Duas Meninas Garden já está recebendo, mediante agendamentos, grupos, excursões, confraternizações e reuniões pedagógicas. E a reabertura da temporada 2025 foi no dia 23 de março, foi num domingo. Tem, o atendimento ao público é sempre aos domingos, a partir das 13h30. Continua agora até o dia 13 de abril, aqui próximo na Casa do Museu, a exposição Mulheres que Encantam,
Quem ainda não visitou, fica aqui o convite, fica a dica. E a temporada de verão no Camping Arroio Grande, ela está aberta até o dia 18 de abril. Eu quero deixar um convite também para o dia 18 de abril, sexta-feira santa à noite, a Via Sacra no cenário da Lagoa, lá em Forqueta, do qual a gente ainda vai poder conversar um pouco mais adiante. E eu quero deixar um convite também já para a reabertura do Aloha Espaço Natural em Arroio Grande Superior, que está preparando um café delicioso e especial para o Dia das Mães. Então, aguardem novidades. Nossos convidados do nosso próximo programa, dia 8 de abril, Bernadette Boto, da Requinte Chocolateria, e também os representantes da Associação Arroio do Meio em Arte. Será o programa que vai encerrar essa rodada aí das mulheres empreendedoras. Nossas considerações finais, eu acho que eu começo contigo, Daniela, e encerro aqui contigo, Sônia. Sua consideração final, tem mais alguma convite para fazer? Quer deixar algum recado para as pessoas entrarem em contato? Como é que elas conversam contigo? Como elas fazem para entrar em contato? Bom dia. Temos aqui, bom dia, boa tarde, né? Para quem está nos acompanhando, está circulando aqui também essa saudação para quem nos acompanha. Por favor. Minha última palavra, então, é... Onde mais as pessoas nos procuram hoje é pelas redes sociais. A gente tem Instagram, que é Transportes Irmãos Tchê. Nós também temos o nosso Facebook, que também então é Transportes Irmãos Tchê, e o nosso WhatsApp. É muito difícil as pessoas virem pessoalmente para contratar uma viagem, né, para fechar. Então, o transporte é mais realmente pelas redes sociais ou então por ligação. E vocês estão bem próximos aqui, né? Sim, estamos aqui ao redor aqui da quadra, né? Você já, de né, já frente tem a logo, praça, já tem a identificação. É um ponto bem bom. Bem fácil de chegar. Isso, a prefeitura. E é isso. Obrigada, Daniela, por estar conosco, por compartilhar aqui da sua experiência também, né? Dessa tua parceria com Transportes Tchê. Madiane. Gratidão novamente pelo convite. A nossa agência, então, ela se localiza em São Caetano, no bairro São Caetano. Mas a gente, que nem a Dani falou, a procura é muito grande pelo WhatsApp, o pessoal acompanha pelo Facebook. A gente diz que hoje em dia a gente não precisa de um espaço físico para o turismo, né? Para uma agência de turismo, porque as pessoas nos procuram e a propaganda é de boca em boca. Então, assim, ó, continuem viajando conosco, tá? A Meneghini Viagem tem a parceria grande com os Transportes Irmãos Tchê. A gente tem muito trabalho esse ano, muita novidade. E bora lá trabalhar, né, gente? Ainda mais que a gente pediu um ônibus desses aí, né? Então a parceria vai ser maior ainda esse ano, né? Obrigada. E, como eu digo, né? Chame o Bruno lá, que ele vai atender o pessoal com todo carinho e toda atenção. Obrigada, Madiane. Só para compartilhar, né? Antes da gente iniciar o nosso programa, ela dizia assim: eu sou meio tímida, eu não gosto muito de falar, mas olha ali, ó, né? A gente nem conseguiu falar e tudo a Dani aquilo. titubeava, te falei, né? Tava vacilando, não queria. Mas olha que bacana, que legal. Foi lindo, A gente vai ter outras oportunidades, certamente, de Poderia ficar mais uma hora, né, Sônia? Com certeza, sim. Foi Nesse tão ambiente, legal. Nossa, eu adoro ar livre. A palavra está contigo. Bom, eu agradeço o espaço, agradeço a empresa Transportes Irmãos Tchê, agradece muito esse espaço. Para nós é extremamente valioso colocar o nome da empresa à frente e dar um recado para as mulheres, né? Vamos lá empreender, se mobilizar. Mulher pode tudo, mulher tem que estar em qualquer lugar. Então, realmente podemos e fazemos. E a missão dada tem que ser missão cumprida, sempre. E dizer que a Transportes, ela tem que confiar, porque o nosso intuito é realmente fazer com que as pessoas se sintam seguras nos nossos veículos, porque transportamos desde crianças até idosos. Então, nós respeitamos
todo tipo de cliente, e eles têm que ter uma boa impressão dessa empresa. Então fica um meu grande abraço, gratidão por tudo, e por Arroio do Meio, né? Por ser a minha terra querida e por ter tantos amigos aqui. Muito obrigada. Sônia, nós que agradecemos demais, eu quero agradecer demais também pelo apoio que a empresa vem dando aqui ao nosso programa, nos apoiando, né, para que a gente possa continuar levando esse programa ao ar. A gente se conheceu aí quando nós estávamos organizando o programa de número 100, lá em dezembro do ano passado. De lá para cá a gente tem feito essa parceria maravilhosa, e a gente queria falar sobre esse tema também. A gente vai costurando o melhor momento, e aí quando ela nos dizia que estavam adquirindo esse ônibus, não, vamos esperar essa oportunidade, será o momento da gente também poder falar sobre... Deu tudo certo, né? Deu tudo certo, o tempo colaborou, o ônibus chegou, deu tudo certo. As né? vibrações são boas, as coisas sempre acontecem. E o Alain também ali na parte técnica nos dando... Isso, agradecer a ele também. E eu queria também, antes da gente encerrar, a gente não tive essa oportunidade, mas assim, dizer quantas pessoas nos acompanharam aqui enquanto a gente vinha fazendo o trabalho aqui, quantas pessoas entraram na igreja, quantas pessoas passaram aqui, as pessoas nos cumprimentando, né, dando o seu boa tarde, o seu bom dia aqui ao vivo. Então isso também é Arroio do Meio, isso é um pouco a nossa cara, é a nossa cultura, e eu sempre digo, e o turismo também tem muito a ganhar com isso. E obrigada, Madiane, por também apostar no turismo receptivo também, que é uma parte do trabalho que vocês fazem, né? Então isso também é muito importante. Gente, não posso deixar de agradecer também ao pessoal ali da Casa do Museu, especialmente ao Paulo, que nos deu um apoio também, ao pessoal ali do Departamento de Trânsito, ao Fábio, né, ao outro rapaz também que nos ajudou nessa parte aqui da organização desse espaço para que a gente pudesse, né, deixar o ônibus aqui e isso pudesse também não interferisse aí na organização do trânsito aqui da nossa cidade. Dessa forma, então, encerramos a edição do número 110 do nosso programa Momento do Turismo no Vale. Lembrando sempre que nós temos o apoio da empresa de transportes Irmãos Tché, Girando o Sol, Anne Decor House, Sicredi Região dos Vales e Roteiro Turístico Entre Vales e Arroios. Um grande abraço e uma boa tarde a todos e continuem acompanhando também a programação da Rádio Integração FM. Muito boa tarde e até o nosso próximo programa.